Olá, CACDistas! Sou o professor Caco Pena, vou falar com vocês a respeito dessa prova do CACD 2023. Só para situar, estou gravando a prova ainda aqui no calor dos acontecimentos, né? A prova foi hoje a prova, o gabarito preliminar saiu agora, 1h30 mais ou menos, agora são 00:30, né? Mas quero gravar esse vídeo ainda hoje para vocês já poderem ver aí possíveis recursos e tudo mais. Na verdade, eu vou passar rapidamente aqui por todos, não vou ler o texto, né? Vou só passar mesmo nos itens, item por item ali, para tirar possíveis dúvidas. Depois, eventualmente, eu gravo algumas questões, alguns vídeos mais detalhados sobre algumas questões que gerem mais dúvida. E todas as questões conceituais estarão no curso Aprofundamento CACD. Para quem não conhece, o curso Aprofundamento CACD é o nosso curso com 15 simulados completos, inéditos, e ao final de cada simulado tem, no mínimo, 10 itens de provas anteriores, separados por assunto, explicados no vídeo, direitinho ali, bem detalhadamente, né? Então, ao final do curso, você termina com tendo feito 15 simulados inéditos completos, e tendo cerca de, na verdade, 200 itens de provas anteriores separados por assuntos e analisados em vídeo. Por que 200? São 15 simulados, tem mais de 10 em cada um. Inicialmente eram 10, mas todo ano eu atualizo com as questões novas. Então vai tendo mais de 10 em cada simulado. As do CACD 2023 estarão lá assim que sair o gabarito oficial, eles baterem o martelo no gabarito, né? E até a gente eventualmente questionar alguns gabaritos ali, né? Mas eu já tendo o gabarito oficial da banca, eu já coloco lá no curso. Então ele está sempre atualizadíssimo, beleza? Aprofundamento CACD. E claro, vamos então fazer esse comentário. Tem ali umas duas questões ali que eu vejo com ressalvas, uma que está errada mesmo, e é isso, vamos chegar a elas, e claro que durante a leitura aqui eu vou fazendo propaganda do meu curso, porque claro que o meu objetivo aqui é que você que não seja aprovado e não tenha feito o meu curso ainda, perceba o quanto o meu curso é importante para quem quer fazer essa prova de português. Claro que o meu objetivo é esse, né? Então, sim, vou fazer propaganda no meu curso. Se alguém ficar aí falando nos comentários, ficou fazendo propaganda do curso. Sim, se eu não fizer, aqui onde eu vou fazer. O sentido, então lá na questão, eu tô fazendo a prova item C, tá? Tipo C, a prova. Primeiramente, o texto do Cansado Trindade. O sentido de ineludível remete à suposta ilusão das relações entre o direito e a ética. E não, né? O que a gente já tinha aqui? Gabarito veio errado, e tudo bem, errado mesmo, né? Afirmando a inter-relação ineludível entre direito e ética. Aí é justamente uma inter-relação clara, uma inter-relação bem evidente, né? Até aí, beleza. O sentido de fazer abstração é o de desconsiderar, reduzir a importância. Ali na linha 5, gabarito correto, tranquilo, um pequeno grupo de países não pode continuar a fazer abstração ou minimizar as numerosas resoluções das Nações Unidas. Sim, então não pode deixar de lado, abstrair disso aí. Não. Tem de considerar, sim. Então, de fato, desconsiderar. Bacana. O autor justifica o próprio voto alinhado ao da maioria dos juízes. Cara, isso aqui é erradíssima, né? Erradíssima. O tempo todo ele está mostrando que o voto dele está completamente divergente, né? Segundo ele, uma posição diametralmente oposta à da maioria da Corte Internacional de Justiça, né? Não só divergente, mas diametralmente oposta. Então, é erradíssima. O autor critica a CIJ, o órgão máximo das Nações Unidas, por não ter mostrado sensibilidade diante de uma das maiores preocupações da humanidade. Sim, por não ter mostrado sensibilidade diante de uma das maiores preocupações da humanidade, sim.
né? De fato, ele critica. Deveria ter mostrado sensibilidade, né? Nessa matéria, que constitui uma das maiores preocupações da comunidade e, na verdade, da humanidade como um todo. O único ponto é que a CIJ é o órgão judicial principal das Nações Unidas. Então, a gente tem uma restrição forte aqui, né? Como órgão judicial principal e não como órgão máximo das Nações Unidas. Até porque tem aí também o Conselho de Segurança, tem a Assembleia Geral, que são outros órgãos das Nações Unidas, né? Mas isso vocês sabem melhor do que eu, né? Só que aqui ele coloca órgão máximo e aqui ele diz órgão judicial principal. Então, essa restrição é bem importante. O gabarito veio como errado e bacana. Aí a gente teve aqui um outro texto em que ele diz, segundo o autor, o crescimento econômico e os direitos humanos são problemáticas estreitamente imbricadas. No texto, quando ele diz de duas problemáticas estreitamente imbricadas, ele diz os direitos humanos e o desenvolvimento considerado como expansão dos direitos positivos, né? Então, esses direitos positivos que são os sistemas legais, jurídicos ali. Tá? Os direitos humanos e os direitos jurídicos criados ali, né? pelo homem. A questão econômica entra aqui. Né? Os direitos do homem são indivisíveis na prática, mas não se pode escamotear a questão de sua hierarquia, especialmente no que toca à aplicação dos diferentes direitos econômicos e sociais, considerada a multiplicidade das necessidades e das penúrias dos meios, não tem para todo mundo. Né? Então ele coloca essa questão econômica social dentro dos direitos do homem. Daria para a gente dizer, mas se está dentro dos direitos do homem, embora não seja esse imbricado aqui, que ele está se ressaltando, se está dentro dos direitos dos homens, faz parte também está imbricado, está ali junto. Né? Daria para argumentar, né? Para falar uma questão assim que não foi feliz, mas de fato, levando o que o texto diz ali, o que é o imbricado, né? O gabarito errado, né? Eu marquei errado, mesmo pensando, se quiser ser chato, dá. Né? Mas está bem claro ali o que ele quis dizer, né? Que é o estreitamente imbricado, direitos humanos e os direitos positivos, e não os econômicos. Mas se quisesse ser chato, daria sim, mas não acredito que caberia um recurso, não. Então, o gabarito errado, por conta disso, tá? Os direitos humanos e os positivos. O texto sustenta que não deve haver hierarquia de direitos, devendo ser considerados de maneira indivisível os direitos civis, políticos, econômicos e sociais. Justamente nesse trecho que eu mostrei para vocês, ele diz, né? Tudo bem, na teoria não, mas na prática não dá para negar que tem uma hierarquia aí. Né? Deve ser considerado, porque, cara, tem um monte de gente precisa e tem pouco. Então, os direitos ali, a distribuição tem que ter uma certa hierarquia sim. Então, na teoria é uma coisa, mas na prática ele não sustenta essa ideia, não. Errado, então, o gabarito, concordo. O autor argumenta que os direitos de segunda geração não podem ser arbitrados em detrimento dos de primeira geração. Sim, gabarito correto, eu marquei correto aqui também, deixa eu só lembrar por quê. Como eu falei, eu peguei, fiz a prova, conferi o gabarito ali, mas não decorei a prova ainda. Mas tem um momento aqui, a eficiência socioeconômica não poderia, em hipótese alguma, ser invocada para justificar a deriva autoritária. A trágica experiência de nosso século mostrou que os direitos de primeira geração, civis e políticos, constituem valor absoluto. Quanto às arbitragens delicadas relativas aos direitos de segunda geração, elas dependem do funcionamento eficiente do Estado de Direito Democrático. Então, os de segunda geração não podem prejudicar os de primeira. Os de primeira geração constituem valor absoluto, bem claro ali no texto. E, por fim, o funcionamento do Estado de Direito Democrático
depende de uma economia eficiente na visão do autor. Errado, gabarito veio errado, concordo. Justamente é o inverso disso, né? Ele põe que o funcionamento do Estado de Direito depende de uma economia. O que ele diz aqui é: quanto às arbitragens delicadas relativas aos direitos de segunda geração, elas dependem do funcionamento eficiente do Estado de Direito. Então, os direitos de segunda geração, inclusive o econômico, se não me engano, o econômico está entrando aqui, mas uma coisa é: a economia depende do bom funcionamento do Estado. É isso que o texto está falando. Aqui ele está dizendo que o funcionamento do Estado depende da economia. Ele inverte as relações aqui. Então, errado. E o gabarito está errado. O gabarito está certo porque está errado. Né? Errado no gabarito. Questão 3. Vamos ver o que tivemos aqui. O texto trata da vida de José Bonifácio de Andrade e Silva, a quem é atribuída a fundação do Império do Brasil. Cara, que não é da vida dele, né? Não é uma biografia. Fala ali, né, que ele tinha muito e tal, mas é para falar das ideias dele. E a fundação do Império do Brasil, não tem isso no texto, sai daqui. Essa aqui é uma que eu vejo ali com ressalvas, tá? Com ressalvas. Mas ok, né? Eu marquei correto, o gabarito veio correto também, mas vou dizer por que eu marquei correto. No segundo parágrafo do texto, malgrado a extensa enumeração dos avanços observados por José Bonifácio em sua volta ao Brasil, oferta de artigos e objetos de luxo no comércio, existência da corte de um corpo diplomático, iniciativas de ordem administrativa, econômica e cultural, criação de repartições públicas, fundação dos primeiros jornais brasileiros, entre outros, jaz uma crítica do estadista ao modelo de desenvolvimento da nova nação, especialmente no que tange à superficialidade das medidas adotadas e à ausência de regime de propriedade e de trabalho. Cara, tudo bacana, essa parte aqui tudo bacana, aqui tudo legal. O que me deixou com uma pulga atrás da orelha? Oferta de artigos e objetos de luxo no comércio. Isso me deixou com uma pulga atrás da orelha, mas eu falei, cara, tem tanta coisa aqui nesse item, tá tudo tão certinho, só pra vocês verem como que a gente vai pensando, né? E que às vezes influencia. Eu pensei assim, falei, tá tanta coisa aí nesse item, tá tudo tão certinho, isso aí seria muito pouco para eles fazerem o item ficar errado só por causa disso, sendo que o resto todo tá tudo certo. E aí eu falei, eu acho que eles vão usar esse mundanismo para isso, que esse mundanismo de fato tinha também, quando eu fiz a leitura, fiquei, tá, o que cabe aí nesse mundanismo, né? Tornar-se mais ativa toda a vida na cidade. A existência da corte de um corpo diplomático dava-lhe ensejo a um esboço de mundanismo. Entendamos então esse mundanismo como as coisas do mundo ali, as coisas materiais justamente, né? Essa que é a ideia desse mundanismo, esse apego às coisas materiais, né? A corte veio para cá, tinha um mundanismo ali, apego a coisas materiais da corte. Eles tiraram daqui oferta de artigos e objetos de luxo no comércio. É a única justificativa que eu vejo, tá? Porque eu não vejo no texto essa oferta de artigos e objetos de luxo. Não vi aí, tá? Mas por que eu tô falando que eu coloquei aqui? Eu pensei assim, eu falei, cara, é muito grande. Mas eu tô falando assim, uma vida real aqui pra vocês. É muito grande esse item, tá tudo muito certo. Dá pra entender isso desse mundanismo? Dá para fazer um recurso? Dá também, tá? De dizer que o trecho não explicita, o recurso seria por aí, o trecho não explicita a oferta de artigos e objetos de luxo no comércio, né? Uma vez que a expressão mundanismo pode tá mais ampla, tá, né, aberta, não especificamente oferta de objetos de luxo, mas sim a questões materiais da corte, mas não que o comércio necessariamente ofertava isso,
Uma necessidade não significa uma oferta comercial. Dá para fazer um recurso. Acredito que eles vão trocar esse gabarito? Não acredito que eles vão trocar. Beleza? Então é um recurso que eu não faria, mas de fato não gosto desse pedacinho. Tá? Então se você marcou errado por causa disso, tamo junto. Realmente eu acho que isso aqui deixou o item um pouco frágil. Aquela coisa. Tá bom, vai. A gente finge que aceita. Tá? Certos trechos do terceiro e do quarto parágrafos foram colocados entre aspas porque correspondem a falas literais de José Bonifácio, expressões usadas por ele. Sim, né? Terceiro e quarto são frases ali. Achava que a sociedade civil tem por base primeiro a justiça. Então seria uma frase dele, né? Expiação de crimes e pecados velhos, como uma citação. Esses motivos aí de uso das aspas, né? São elementos que aparecem bastante, né? Mas tá tranquilo. Item 4. Para José Bonifácio, o desenvolvimento social, o econômico e o político de um país são igualmente importantes e devem ocorrer de forma concomitante. Cara, aqui ele mostra, né, que eles têm, todos são importantes sim, né? Tem a sua importância, mas o essencial, cara, cuidou de da parte administrativa, legal, fez tudo isso, mas não se tocava no essencial, o regime de propriedade e trabalho. Então, todos são importantes, mas talvez não igualmente importantes. Tem uns que são essenciais, né? Tem os periféricos ali, mas o essencial é esse. O resto é importante. Então, quer dizer, não dizer que eles são igualmente importantes não significa que todos não sejam, mas a partir do momento que tem ali esse... Tá, resolveu tudo isso, legal, bom, mas o essencial não foi mexido, então tem ali uma hierarquia, né? Gabarito errado. As formas verbais. Agora vem gramática. Finalmente chegamos a pontos gramaticais. As formas verbais. Deixara, subira, feriam, acompanhara, melhorara e foram surgindo. Então a gente tem aqui alguns pretéritos mais que perfeitos, né? Temos um pretérito imperfeito aqui, também uma locução verbal ali. Poderiam ser substituídas mantendo-se a coerência e a coerção do texto por. E aqui ele troca tudo por pretérito mais que perfeito. Aí não vai rolar. Aí não vai rolar. Deixara, havia deixado, subir, havia subido, sim. Agora, o feriam é um pretérito imperfeito. Haviam ferido, colocar um pretérito mais que perfeito composto, não rola nem já no próprio texto. Se a gente pega ali na linha 5, as consequências, até aqui tudo bem, né? A simples colônia que havia deixado, acabou, perfectivo, tempo perfeito, já concluído. Subir a categoria de reino, e era a sede da monarquia com área de metrópole, em uma como que inversão de papéis. As consequências, então, daí advindas, feriam o olhar do espectador. Se eu coloco um haviam ferido, é o aspecto perfectivo. Já foi, já acabou. Mas não, é o aspecto durativo. A gente explica bem isso no Gramática em Espiral. Tem um módulo de verbos ali redondinho. O aspecto durativo. Então, feriam. E não haviam ferido, já acabou. Então, só aí já temos o problema. E quero aproveitar para mostrar para vocês. Aqui, ó. Curso Manutenção CACD 2. Eu tenho 2 cursos de simulados. 3 cursos, né? O Aprofundamento, que é o curso de 15 simulados, né? Em que a matéria vai progressiva, a gente trabalha gramática, análise de texto, literatura, repertório cultural, tudo. E 2 cursos chamados, por enquanto 2, né? Depende de quando você for ver esse vídeo, pode ser que já é 3, 4, 5, porque eu vou lançando outros. Mas os cursos chamados Manutenção CACD. Tem Manutenção 1 e o 2. No momento que eu estou gravando esse vídeo. São blocos de 5 simulados, daí com a matéria completa, tá? Tudo pode acontecer, é simulação de prova mesmo, né? E sempre os textos, qualquer simulado que você fizer os textos são sempre importantes.
né? Então, coloco sempre textos que trazem bagagem cultural, repertório que a gente usa já na segunda fase, tá? Você não perde tempo nenhum. Mas olha só, manutenção CACD2, olha a pergunta. Havia desenvolvido, corresponde desenvolver, essa troca do mais que perfeito simples pelo composto. Falamos bem disso. No aprofundamento CACD também. Né? Fui pegando alguns exemplos só, mas tem vários. O haviam abandonado por abandonaram. Né? Já falamos também no aprofundamento dessa questão do perfeito, imperfeito, como trabalha. E aí veio o CACD 2023 perguntando essa troca, em que situação pode ou não. Né? Tá aí as questões dos outros dois para você comparar. Né? E tem vários, né? Eu vou pegando alguns exemplos aqui para vocês. No trecho, dava-lhe, cadê onde eu estou aqui agora? Na questão 4, no trecho, dava-lhe ensejo a um esboço de mundanismo. O complemento verbal direto é expresso pelo nome ensejo, enquanto o indireto é representado pelo pronome lhe e pela expressão há um esboço de mundanismo. Achou difícil isso aqui? Achou complicado? Se você achou difícil, se você achou complicado, é porque você não viu essas questões aqui. Aprofundamento CACD. O verbo faltar é classificado no contexto em que aparece como verbo transitivo direto e indireto, tendo como complemento os sintagmas a compreensão íntima e o pronome lhe, como já tinha colocado, já analisamos aqui, ó, o verbo faltar, né? Pegar um verbo, ver o objeto direto, objeto indireto, um ser pronome, outro não ser, né? O pronome oblíquo lhe, ali, ó, ver o pronome oblíquo como complemento indireto. Olha o termo, complemento indireto. É o mesmo termo que ele usa, complemento verbal direto. É lá, no aprofundamento de CACD, a questão tá lá, o complemento indireto. Quem fez o curso não assusta, cara, já conhecia até o termo. O sintagma, pela originalidade do verso, exerce função de complemento indireto do verbo. Esse aqui é uma questão do curso Manutenção CACD 1. Qual que era o erro aqui? É que estava falando que era complemento indireto e não era. Era complemento nominal. Qual que é o erro dessa questão? Ele está dizendo que o termo esboço do mundanismo é complemento indireto. E não é. É complemento nominal. Não é complemento indireto do verbo. É complemento nominal. Porque a gente tem dava-lhe, né? Então dava algo a alguém. Dava a ele, ok? Objeto indireto lhe, ensejo a um esboço de mundanismo. Então esse a um esboço de mundanismo, ele está completando o substantivo ensejo. E ele já diz aqui, ó, o nome é ensejo, né? Então, ele está completando o substantivo, é o complemento nominal. Nesse item aqui do manutenção CACD1, era exatamente isso. Ele estava completando o substantivo que o antecedia. Cara, já trabalhamos olhar pronomes como complementos indiretos, né? O lhe ali, transitivo direto e indireto, ter o lhe como indireto, esse termo complemento em vez de objeto, dizer que é um complemento indireto quando na verdade é complemento nominal. Tá aí. Quem fez o CACD, quem fez meus cursos de manutenção aí, cara, deitou na prova. O que é isso aqui? Abri errado aqui. É isso aqui que eu preciso. No trecho, eu falei que ia fazer propaganda. No trecho, cuidava-se até trabalho, as formas verbais que se ligam à partícula C, ora apresentam um sujeito simples, ora apresenta um sujeito indeterminado. Cara, essa aqui cabe recurso, hein? Essa cabe um recurso muito importante. Bom, antes de falar do recurso, questão do C, né? Sou obrigado a te mostrar um slide com pelo menos 3. Né? Aprofundamento de CACD, questão ali do C, falando do sujeito determinado. Questão do aprofundamento de CACD também, a forma verbal entendeu, possui sujeito indeterminado marcado pela partícula C. Todos os momentos aqui falávamos essa diferença do C, partícula passivadora, para o C de determinação. Manutenção CACD2, a forma verbal entendeu, possui sujeito indeterminado marcado pelo C. E aqui perguntando C, quando é indeterminado e quando não é, quando é sujeito simples. Tudo bem. Né? Então, cara, você já fez aqui, essa diferença do C está tranquila. Né?
E também falamos de sujeitos simples e compostos. Na verdade, eu acho que a banca nem foi por mal não, só que a banca comeu uma bola feia aqui. E aí que cabe o recurso caso você tenha errado. Né? Por quê? Eu entendi o que a banca quis dizer. Ela trabalhou com a oposição entre sujeito explícito, sujeito expresso, né? E sujeito indeterminado. Só que ela pecou quando ela usou o termo sujeito simples. Porque a gente tem aqui, ó, cuidava-se de pôr em funcionamento um aparelho administrativo completo, ok? Criavam-se repartições públicas, tribunais, estabelecimentos de ensino e tipografias. Cara, olha aqui, a gente tem aqui um sujeito composto. Repartições públicas, tribunais, estabelecimentos de ensino e tipografias é sujeito composto, então não é só sujeito simples. A gente tem sujeito indeterminado, sujeito composto, aqui uma voz passiva, sujeito simples, ok, obras eram editadas, os primeiros jornais eram fundados, sujeito simples, outro sujeito indeterminado. Aqui a gente tem um sujeito oracional, que também não é exatamente um sujeito simples. Chamar sujeito oracional de sujeito simples é um pouco complicado. Tá? A gente não tem na teoria gramatical isso. A gente tem sujeito simples, um núcleo nominal. Tá? Mas é um núcleo verbal só. Tá, é forçar a barra, forçação de barra. Se fosse só esse o problema, tá bom. Mas a gente tem um sujeito oracional, uma oração subordinada substantiva. Então, sujeito oracional. Mas não se tocava no essencial. Aqui outro sujeito indeterminado. Então, a gente tem, além de ter um sujeito oracional, que já é complicado chamar de simples, a gente tem um sujeito composto. Aí, cara, sujeito composto não dá para dizer que é sujeito simples. Então, a gente tem um erro conceitual aí. Nessa questão, sim, cabe um recurso conceitual, tá? Então, o gabarito veio como correto, eu acho que até no descuido da banca, né? Não foi nem maldade, não. Mas cabe um recurso. O nome nudez, empregado no texto em sentido denotativo. Aí já foi, né? Aí já foi embora. Nome nudez, empregado como sentido denotativo. Não, é conotativa, figurado. Né? Caco, confundi sentido denotativo com conotativo. Puxa vida, pena que você não fez meus cursos, hein? Profundamente CACD, palavra com sentido denotativo. Né? Outra ali foi com conotativo. Né? E aqui, nessa prova, a gente teve tanto o denotativo, essa do nudez, e tem mais uma ali que vai aparecer daqui a pouco, do Huguenote, né? Que faz uso da linguagem conotativa. Então, os conceitos de denotação e conotação, claro, que aparecem nas questões dos cursos. Eu estou mostrando para vocês essas questões, mas não são só nessas, tá? É porque eu não tenho como colocar todas as questões aqui. Então, eu peguei 2, 3 exemplos de cada um dos itens aí, né? Mas eles são trabalhados todos à exaustão. Tá tudo lá. Tá tudo lá, meu caro. Quem fez meus cursos não teve problema nenhum. Essa aqui é outra daquelas que eu te falei que eu não gosto. Não gosto. Essa aí eu entraria com recurso. É que daí são questões mais abstratas de interpretação. É sempre mais difícil. Claro, se a gente pega, né? Não, sujeito simples não é composto, é uma coisa. Agora aqui ele diz, né? Mais epicuristas que estoicos. Significa que os indígenas lhe pareceram mais simples, ligados à natureza, do que austeros. Cara, no texto ele diz, né? Eles vivem segundo a natureza deles. Né? Então eles vivem segundo a natureza aqui, reforça. Podendo-se dizer mais epicuristas que estoicos. Então ele usa no texto esse natureza
nesse sentido da natureza humana, que é isso a questão do epicurismo, né? A gente até peguei aqui, ó, foi até dar para não falar, será que eu tô com um conceito errado na cabeça? Então peguei até aqui, ó, por exemplo, na enciclopédia do estudante, História da Filosofia, né, que ele fala ali, né? Eu falei, é do epicurismo essa questão dos direitos naturais, os direitos naturais e necessários, né? Então o epicurista faz isso, né? Que eliminam a dor, os direitos de eliminar a dor, a comida, a bebida, né? Satisfazer a própria natureza humana, né? E até peguei um site aqui que eu deixei aberto para vocês, ó, epicurismo, né? Vai explicar ali que é significados.com.br/epicurismo, tá? A busca dos prazeres moderados para atingir o estado de tranquilidade e tudo mais. E aqui ele fala também bem claro ali, ó. Tem um momento aqui que eu quero mostrar para você em que ele vai falar dessa relação aqui, ó. Vamos lendo aqui que a gente vai encontrar. Procura os prazeres moderados. O desejo exacerbado, por exemplo, da riqueza são fontes de perturbações que gera felicidade. O epicurismo é a corrente por Epicuro de Santos, ok? Aqui, afirma que o prazer é o princípio básico das escolhas humanas. É a partir do prazer, no entanto, não é aqui ainda. Pera aí que eu vou achar o que eu quero falar para você. Como eu falei, eu estou aqui no calor do momento. É aqui, ó. Os seguidores do epicurismo são chamados de epicuristas, tudo bem? E segundo a corrente filosófica, devem procurar evitar a dor e as perturbações. Aquela questão dos direitos, né, das necessidades que eu falei para você, e sem problemas a mais. Levar uma vida longe das multidões, mas não solitário, dos luxos excessivos, se colocando em harmonia com a natureza e desfrutando da paz. Então, sim, há nesse conceito de epicurismo essa harmonia com a natureza, desfrutar a paz, e tanto a natureza ali como a própria natureza humana. Né? E o próprio texto faz essa relação. Vivem segundo a natureza. Portanto, são mais epicuristas do que estoicos. Caco, mas e estoicos para austeros? Rola? Vamos aqui para o Aurélio. Novo dicionário Aurélio. Abri aqui. Olha o conceito de estoico. Estoico, cadê você? Estoico. Está na página 838 da edição do Novo Dicionário Aurélio, da editora Nova Fronteira. Sentido 1, partidário ao estoicismo, tudo bem? Sentido 2, indivíduo estoico, tudo bem? Sentido 3, relativo ao estoicismo, tá bom? Sentido 4, austero, rígido. Sim, no Aurélio temos como sentido estoico, austero, rígido. E ele diz aqui, então, mais epicuristas que estoicos. Os indígenas lhe pareceram mais simples, ligados à natureza, do que austeros. Sim, mais epicuristas, ligados à natureza, buscando essa simplicidade, do que estoicos, do que austeros. Sentido do Aurélio. O gabarito veio errado. Não entendi. Não justifico. Não justifico. Tá? Para mim, correto. Correto. Então, para mim também cabe um recurso aqui. Tá? Nas demais, tudo bem. Vespúcio antecedeu o padre franciscano na comparação. Né? Cuidado com essa, né? O Jean Lévy, ele inaugurou, o Tevet, aliás, ele inaugurou a tradição de criticar a cultura europeia. Então, mas o Vespúcio já comparou. Claro que toda essa análise que ele fez aqui foi com base da cultura europeia. Não tem fé nem lei alguma. Por quê? Porque a cultura europeia tem fé e lei. Não possuem consigo bens próprios. Porque a cultura europeia tem bens próprios. Não tem fronteira de reinos. Porque a cultura europeia tinha fronteiras de reino. Então, todos os valores aqui foram em relação à cultura europeia. Mas o Tevet inaugurou a tradição de criticar. Então, eles são melhores. Né? Então, a cultura europeia que está errada. Tá? Mas a comparação, não.
O Huguenote citado, né? Só lembrar ali então que o franciscano, cadê o que foi aqui, de quem que ele tá falando mesmo? Faz uso da linguagem conotativa para matizar o calvinista Jean de Levi, né? Viu que os calvinistas e huguenotes, né? Ele trabalhou ali com uma questão até de história, né? Saber que se relaciona, né? Para matizar a antropofagia, comparando-a com a usura. Sim, linguagem conotativa, né? Foi uma metáfora que ele fez aqui, né? Como se a usura suga o sangue e a medula e, por conseguinte, comem vivos as viúvas, os órfãos. Então, metaforizou total ali, né? Para comparar os dois. Então, conotativo, metafórico. A palavra indômita significa que a coragem é difícil de ser domada. Aí essa questão de vocabulário, que, aliás, nos cursos de simulados temos muitas questões de vocabulário. Muitas mesmo. Todo momento aparece lá a questão para a gente treinar. O texto conta aí, vamos para o outro agora, para esse da democracia, né, do Norberto Bobbio. O texto contém crítica de fundo aos princípios democráticos que se concretizam na realidade histórica em regimes anárquicos e autocráticos. Não, aí a questão aí é meio um pouquinho mal elaborada talvez, mas dá para entender o que ele quer, né? Que ele não faz uma crítica aos princípios democráticos. Os princípios democráticos estão lá. Ele faz crítica ao modo como os princípios são. Mas não é aos princípios que se concretizam assim. Não, a crítica é a forma como eles são materializados, não a eles em si. Os princípios democráticos estão lá. Bacana. Né? Então ele não critica os princípios. Então, essa crítica aqui é que é o problema. A ênfase do autor recai sobre o processo de transformação da democracia, mais do que sobre a distância entre seus ideais e sua realidade. Gabarito errado, marquei errado também, tranquilo, onde que ele diz aqui, né? A democracia parlamentar está a transformar... Aqui, ó, mais do que na transformação, parece útil ao nosso objetivo concentrarmos a reflexão a respeito da distância entre os ideais democráticos e a democracia real. Né? Então é isso. A ênfase do autor recai sobre o processo de transformação. Não, errado. Mais do que na transformação. O útil é isso. E a questão falou justamente que recai sobre o processo de transformação. Não. Mais do que isso, o útil é esse. Errado, então. A matéria bruta se refere ao substrato original da democracia, que precisa ser lapidado na história das sociedades. Ele tira daqui, né? Um pouco também abstrato, como pode interpretar essa matéria bruta, mas é uma interpretação possível. Aconteceu várias vezes ao longo da história. O que fora concebido como algo nobre, elevado, transformou-se em matéria bruta. Então, foi concebido como algo elevado, mas transformou-se como algo bruto ali, sem essa lapidação de algo nobre, algo cheio de problemas. Né? Então, a materialização falha ali, que precisa, então, ser lapidado para voltar a alcançar esse ideal nobre. Tranquilo, uma leitura possível. Para seguir a linha de argumentação do autor, as reticências inseridas após o período transformou-se na ação D poderiam ser completadas, por exemplo, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Não, tem que ser algo materializado, né? Que ele colocou justamente a guerra nesse país é nobre e generosa. Seu único fundamento é a glória, a virtude do sentido antigo. Não é. Oh, caramba, peguei errado aqui. Aqui, era isso que eu queria. Assim acrescento eu, o pensamento liberal. Então, assim, ó, a Grécia transformou-se em Roma. Assim acrescento eu, o pensamento liberal e democrático de um Locke, de um Rousseau, de um Tocqueville e tal, de um Stuart Mill, transformou-se na ação de... Precisamos ali, né, de algum político que pega todo esse pensamento liberal e usa para como discurso não tão bacana. Né? Não vou falar nada além disso para não gerar polêmica, mas já deixei claro. Né? Que se diz ali liberal.
né? E usa o liberalismo como mote para defender Estado mínimo, né? Liberalismo como mote para defender injustiça social, para defender meritocracia, né? Com esse discurso liberalista. Aí caberia um nome desses aqui, tá? E não uma ideia. Né? Então, justamente esse embate, ideia, materialização falha. Se pega ideia, não vai rolar. Né? Fernando Pessoa, poema que tanto conhecemos também, né? Esse poema aí eu sempre uso, cara. Falo sempre dele. Também e todo simulado nosso tem poemas, hein? Todo simulado nosso tem poemas. Então, cara, tem dificuldade com ler poema porque você nunca fez simulado meu. Todos. Né? A gente lê poemas à exaustão. Ah, mas cai poema? Tá aí. Esse ano caiu, 2022 caiu. Sempre cai. Essa aqui foi boa, hein? Essa questão aqui. A repetição da palavra dor constitui a figura de linguagem anáfora. Cara, o que a gente tem aqui? Chega a fingir que é dor a dor que devera sente. Anáfora é a repetição no começo dos versos. A repetição no começo dos versos. Se eu tenho uma palavra no final de um verso e no começo de outro, isso se chama anadiplose. Caco, mas como que eu ia saber anadiplose? Primeiro que eu tenho uma playlist no YouTube sobre figuras de linguagem. Mas deixa eu te mostrar. Deixa eu te mostrar uma coisa. Deixa eu te mostrar. Olha só. Manutenção CACD2. Falamos lá de metáfora, eufemismo e anáfora. Expliquei exatamente o que é anáfora. Repetição no começo dos versos. Aprofundamento CACD. Aprofundamento CACD. Olha o que eu expliquei lá. A interligação semântica entre os termos do último período é evidenciada pelo uso da anadiplose como recurso expressivo. Tá lá. E também outra questão falando de anáfora. Então, essa diferença entre anáfora e anadiplose é um problema para quem não é aluno do Caco Pena. Quem é aluno do Caco Pena, quem fez o curso Aprofundamento CACD, o curso de Manutenção, quem me segue no YouTube, me segue no Instagram, cara, tira de letra, tá tudo no curso. Tudo no curso. Tudo! Quero ver se encontra algum curso do mercado que entrega o que eu entrego pelo valor que eu cobro. É isso que eu falo sempre. E aí, é o que te falei, vou fazer propaganda do curso mesmo, porque o curso é meu e o curso é bom e você tá vendo aí. Tô provando isso pra você. Ok, então não é anáfora, meu caro, é anadiplose. Só não sabe isso quem não é meu aluno. Quem não é meu aluno não sabe mesmo, não. A palavra lida na segunda estrofe não é um substantivo e não designa o feminino de lida. Claro que não, é um verbo, né? Oh, meu Deus. Nador lida, sem temer nador que foi lida. Nador lida ali. Né? Nador que se leu. Não é um substantivo, claro que não. A segunda estrofe contém uma sinestesia. Sim, também falamos disso ali nos cursos. Também tem ali na playlist do YouTube, sinestesia, que é a mistura de sensações. Né? Mistura de sensações. E aí a gente tem a sentir a dor, né, na leitura, na dor que é lida. Então, leitura, que trabalha ali com a visão, e a dor, que trabalha com o tato. Então, sim, temos uma relação altamente sinestésica aí. A terceira... Tem sinestesia ali? Eu marquei aqui para mostrar também. Eu marquei para mostrar aqui também. Então, peraí. Tem questão do curso. Claro que tem. Óbvio que tem. Manutenção CACD1. Recurso estilístico figurativo como sinestesia e hipálage. Ih, cara, o que será que é isso? Tá lá, você não faz meu curso, não sabe o que é sinestesia. No aprofundamento CACD também, ó, elementos figurativos como aliterações e sinestesias. Ih, não sabia que era sinestesia, porque não fez meu curso. Se fizesse, saberia. Porque tá tudo lá. Tá tudo lá. Terceira estrofe contém a figura de linguagem hipérbato, caracterizada pela inversão da ordem dos elementos da oração, até aí tudo bem?
e apresenta a palavra coração como sujeito. Não, não. Aqui, cara, eu não encontrei, mas eu coloquei também. Mas tem, a gente trabalha muito questão de sujeito, assim, também no curso. Mas qual que é o problema aqui? Temos um hipérbato, temos a inversão, sim. Tá? Esse comboio de corda gira a entreter a razão, mas o sujeito do gira é o comboio de corda. O que se chama coração é uma oração subordinada adjetiva. Tá? Então, o comboio de corda gira. O comboio chama-se coração. Então, o coração não é o sujeito do gira. O sujeito do gira é comboio. Beleza? Então, o problema está aqui, na questão sintática, mas não deixa de ser um hipérbato, não. Vamos lá. Cara, já está ficando grande demais isso aqui. Não tem como ficar curto, né, cara? É uma prova muito grande, né? Tá bom. No primeiro parágrafo, antropólogo pernambucano e ele estabelecem referenciação anafórica com Gilberto Freire. Temos a anáfora como figura de linguagem e temos a anáfora como referência. Como se trabalha isso? Aprofundamento de ACD. Pronome oblíquo presente na expressão suprir exerce função anafórica. Então, função anafórica de função de retomada de um termo. Tá no curso ali, ó. Dentre os recursos, o poeta utiliza estruturas anafóricas para enfatizar características negativas. Tá lá, a todo momento, né? Então, essas referências anafóricas ali de pronomes e tudo mais. Tá? Então, referenciação anafórica é o fato de o verbo, o termo, né, o pronome, está se referindo a um termo dito antes dele. Né? Diferente da figura de linguagem anáfora da repetição da palavra no começo. A referência anafórica, pronome anafórico, que retoma um termo antes dele. E pronome catafórico, que antecipa. Está no curso. E sim, eles pegam termos que estão antes dele. Por isso anafórico. A inserção de vírgula após a palavra cana manteria a correção gramatical e os sentidos construídos no período. Cara, preciso mesmo te mostrar. Curso manutenção CACD2. Acrescentar uma vírgula após o substantivo aniversariante. Manutenção CACD1. Suprimir uma vírgula. E, cara, CACD 2023 ali. E, cara, poderia colocar aqui 10 slides para você de questões de vírgulas dos nossos cursos, né? E correto, aliás, deveria ter essa vírgula, né? Nas senzalas da cana, vírgula, residiam dezenas de escravos. A gente tem um adjunto adverbial gigantesco aqui, né? Não só poderia, como deveria ter essa vírgula. Deveria. A palavra até estabelece sentido de limite em relação aos alojamentos constituídos. Não, aqui é inclusão. É inclusão. Cadê aqui? Foram achados registros e para mulheres, e em alguns casos, até mesmo alojamentos, inclusive alojamentos. Então, até da inclusão. Na forma verbal, se determinava o emprego da partícula se, marca indeterminação do sujeito da oração. De novo, vou nem mostrar de novo o slide disso aqui, que eu já mostrei, mesma coisa. Mesma questão. Na linha 29, vamos ver o que a gente tem aqui. As senzalas eram trancadas à noite. Cadê? Aqui. Pois dessa maneira se determinava o horário de se recolher. Se determinava o horário. Verbo transitivo direto. Seria transitivo direto. Então aqui temos uma voz passiva sintética. O horário era determinado. Passiva sintética. Sujeito simples. Mesma coisa do outro. Mesma coisa do outro. Caiu duas vezes, né? Então o item está errado. Está errado, porque é voz passiva sintética. A substituição de puros sangues por puros sangue manteria a correção quanto ao emprego do plural desse adjetivo. Cara, plural de substantivos e adjetivos compostos. Será que a gente trabalhou isso no curso? Peguei 2 exemplos aqui para você. Um do manutenção 2 e um do aprofundamento CACD, né? Pisa macio, como pisa macios, será? E aí a gente fala, relembrou ali os plurais. No aprofundamento, que é o curso mais teórico,
Castelhano padrão, será que pode ser castelhanos padrão e castelhanos padrões? Será que os plurais podem ser? Puro sangue, como é que é? E aí a gente fala desse caso e vai também relembrando os outros, né? Cara, tá tudo lá. Eu fiquei muito... Cara, eu fui lendo essa prova. Você não tem noção da felicidade que eu fui ficando. Falei, cara, tá aí. Né? Os caras seguiram ali, né? A gente entende como é a prova. Bom, aqui o que a gente tem? Um substantivo composto, não, um adjetivo, aliás, mas ele é formado por um substantivo e um adjetivo. Então, se a gente tem a expressão formada por um substantivo e um adjetivo, o substantivo pluraliza e o adjetivo pluraliza com ele. Então, não daria fazer puros sangue. Puros sangue? Não dá. Puro sangue, singular, puros sangues. Plural, substantivo sangue, mas o puro adjetivo é junto ali. Tá? Então, plural, só puros sangues mesmo. Única pluralização. O trecho na medida em que eram considerados pagãos confere ao período em que foi empregado uma relação de causalidade. Caco, mas na medida em que e a medida que não é a mesma coisa? Opa! Você sabe que quem fez o curso Aprofundamento CACD, a gente já falou ali, ó, dessa diferença do a medida que, pode ser na medida em que eu falei como que usa na medida em que. Mais de uma vez, aliás, peguei outra também do Aprofundamento CACD ali, ó. A locução na medida em que é correspondente a medida que. Aí lá sempre a gente fala, não, a medida que é proporcional. Na medida em que pode ser causal ou explicativo. Cara, eu falo isso de monte ali no curso. O que ele perguntou? Se é causal. Na medida em que é causal. Pronto. Tá lá. Sem surpresa. Corretíssimo. E quem fez o curso acertou, tenho certeza. Nas linhas 39 e 40, uso de parênteses em sinaliza ressalvas quanto ao emprego de determinadas expressões ou palavras no período. Ressalvas não, é exemplificação, né? Ou entre africanos boçais, aqueles recém-chegados, e ladinos, os aculturados. É uma explicação do que significa o termo, não é uma ressalva, é uma explicação. Tá? A utilização de aspas em nenhuma das anteriores tem função de marcar citação direta no texto, como já falei para vocês, né? O uso de aspas. Para que as aspas são usadas? Profundamente CACD, olha lá. Usa as aspas. Foram usadas para indicar ressalva. Ó, até o termo ali. O que é uma ressalva para a expressão? Já falamos isso. Ali está ali, ó. Aspa indica ressalva. O que ele fez ali? Parênteses indica ressalva. As aspas ali no valores centais indicam tanto que a expressão constitui uma citação, quanto que foi referida como ironia. A utilização das aspas precisa de marcar uma citação direta. Aspas indica uma citação. É, não é? Cara, preciso falar mais alguma coisa para você fazer meu curso? Preciso falar mais alguma coisa? E aqui não, né? O nenhuma das anteriores não é uma citação. É justamente uma ressalva, né? Mas parece um nenhuma das anteriores, vamos dizer assim. Como se fosse um, né? Nenhuma das anteriores. É uma metaforização do termo ali. É uma relativização. Ufa! Vamos para os itens 10 e 11. Cara, eu queria fazer meia hora de vídeo. Já estou em 55 minutos. Quero ver quem vai assistir isso tudo aqui. Se você chegou até o final, digita aqui para mim. Sobrevivi. Digita aqui nos comentários. Sobrevivi. Para eu saber que você ficou comigo até aqui. E para dar engajamento também aqui no YouTube. O texto me ajuda a te ajudar. Se eu te ajudei aqui, você me ajuda. O texto critica a história da literatura brasileira que produz inverdades. Não. Até aqui já melou, né? Não fala. Fala que oculta. Mas aí é criar mentira? Não. Fala que é uma visão enviesada, é uma visão que oculta a participação feminina, tudo isso sim. Aliás, nos cursos de manutenção a gente tem muitos textos falando sobre isso, hein? Na literatura indígena, a gente fala sobre literatura amazônica, fala sobre literatura negra, fala sobre representatividade, fala sobre tudo isso. Tem tudo texto falando sobre isso lá. Mas não produzem verdade, por aí já não é. No segundo parágrafo, o intercâmbio dialético entre luz e sombra refere-se a estilos literários em que
a produção de escrita de autoria feminina foi relevante a outros em que não é não. 25 e 26, ó. Ele vai dizendo aqui, ó, que é a consciência do desejo que motiva e dá, né? Sim, ele está falando ali essa questão da justificação de omissões e ênfases, né? Mas é dessa narrativa da história, né? Então, o dialético entre a luz e sombra é aquilo que vai ser ressaltado e aquilo que vai ficar em segundo plano, né? E as mulheres estão sempre à sombra, estão em segundo plano, mas né? Momentos em que a mulher foi mais relevada. Não. O que é mais relevante e o que está em segundo plano, tá? É isso. Então, bem errado a leitura. Olha lá, tem aluno me mandando mensagem aqui agora, ó, falando que fez 49, outro fez 47. Vamos lá, pessoal. Ó, 1h35 da manhã, o pessoal me mandando mensagem. É isso aí. O pessoal sabe que eu tô aqui para toda a obra. Mas eu gosto de participar. Onde eu tô aqui? Por meio da linguagem denotativa, a autora trata do cânone literário, utilizando-se da analogia entre as narrativas... Cara, esse aí foi um Angu de Caruso, né? Entre as narrativas da história da literatura e as narrativas literárias, bem como da referência a diferentes períodos de produção de autoria feminina. Cara, eu não tenho nem como justificar porque isso aqui tá errado, porque tá muito errado. Né? Tá muito errado isso aqui. Tá acabando a bateria do meu celular. Deixa eu ver se eu consigo carregar um pouquinho aqui enquanto eu termino esse vídeo. Vou terminar logo. Deu aqui 15% só. Então não, narrativa da história, narrativa literária, não tem essa analogia. Ela fala da narrativa da história da literatura. Né? Ela diz aqui como se dá o processo de construção das histórias e do cânone literário. Mas a história em si, não narrativa literatura. Não. Para David Perkins, a literatura depende dos discursos construídos. Essa aqui também fez uma mistura, né? Acerca de uma obra em determinado período histórico de uma cultura. E por isso, ao narrar, o historiador é influenciado por um conjunto de emoções diversas que justificam as omissões e ênfases. Cara, essa aqui também é aquela, né? Tá errado de todas as maneiras, né? A literatura depende dos discursos construídos sobre uma obra em um determinado período. Não, ela está dizendo somente que a história é que vai construindo as ênfases. Cara, simplesmente não tem nada disso no texto. Tá muito errado. Bom, vamos, gente. Não é possível falarmos acerca da elaboração de uma nova história da literatura e, nesses dois aqui, devemos sempre considerar segunda oração aqui exerce a mesma função que o termo sublinhado em. Bom, aqui, ó, não é possível isso. Isso não é possível. Então, a gente tem uma diferença aqui entre uma oração subordinada subjetiva, né? Isso não é possível, oração subjetiva, e um predicativo do sujeito. Aqui é predicativo. Nossa, cara, como eu tenho que diferenciar uma oração subjetiva de um predicativo? Será que quem fez os cursos saberia disso? Olha ali, ó. A oração, patati patatá, exerce a mesma função sintática que essa. Qual que era a pegada aqui? A primeira era predicativo do sujeito. A segunda era um sujeito oracional. Falamos bem dessa. Para dar um exemplo, tá? Que é muito igual. E tem vários. Sujeito oracional, cara, aparece no curso o tempo todo. Predicativo aparece no curso o tempo todo. É que essa foi muito igual. As duas lado a lado. A única coisa aqui é que a segunda foi predicativo do sujeito e a primeira foi sujeito oracional. Aqui, predicativo do sujeito só inverteu a ordem. Eu apresentei primeiro o predicativo, segundo o sujeito. Ele deu primeiro o sujeito, depois o predicativo. Né? E eu precisava voltar no texto ali. Mas só pra você ver que a questão tá lá. Então, cara, a gente já não só fala muito sobre isso, como já teve questão ali lado a lado. Que essa foi, assim, idêntica. Né? Que tá lá no aprofundamento. Por isso que eu escolhi essa aqui para te mostrar.
A oração iniciada por na medida em que, de novo, na medida em que, né? Introduz causa, dessa vez, o conforto que sente com a perspectiva de mobilidade, sim. Não, na medida em que pode ser causal ou explicativo, né? E a relação de causa, a gente já falou bastante também. Olha ali, ó, trecho, para que tal, apresenta causa. Não, né? Daí a gente falou a diferença entre causa e finalidade, né? Que o por ignorar introduz uma relação causal. Sim, a gente explicou bem o que era essa relação causal no manutenção do CACD2. No aprofundamento já tinha essa diferença de causa e finalidade, tudo ali. E o na medida em que a gente já falou também, já mostrei outra vez, né? Introduz a causa do conforto que se sente. E sim, temos ali então a causa que o na medida em que inicia na linha 37 aqui, nessa perspectiva da rede fina serve de conforto, na medida em que torna possível e viável a iluminação. Então, como torna possível e viável a iluminação sobre literatura? Essa perspectiva serve de conforto. Né? Um jaquê. Caberia um jaquê aqui. Na medida em que é isso. A forma verbal a poderia ser substituída tanto por existe quanto por existem, sem que isso acarretasse alteração de sentido ao texto nem correção gramatical. Cara, só para ser redundante, só para sapatear na cara da sociedade. Curso de aprofundamento. O verbo haver substitui pelo existir. Tinha que vir pluralizado, não tinha. Essa diferença de quando o haver é impessoal, outro jeito. Manutenção CACD1. A forma verbal a pode ser substituída por existe, não acarretaria prejuízo. No CACD 2021, cara, essa questão, eles copiaram o CACD 2021. Só que essa do CACD 2021 tá no nosso curso Aprofundamento CACD. Tá lá. Tá no material, a gente lê junto, explico junto. Mas olha só, quem fez o curso, cara, conhece as provas anteriores também. Tanto por existe, pode ser substituída tanto por existe quanto por existem, sem que isso acarretasse alteração de sentido ao texto nem correção gramatical. A forma verbal a pode ser substituída no texto tanto por existe quanto por existem, sem que isso acarretasse alteração. Você vê, ó, cara, Ctrl+C, Ctrl+V da questão de 2021. Igualzinho! Quem fez o curso já olhou para isso, já tinha treinado pra caramba, já fez essa questão ali. Sabe o que fazer, né, cara? Sabe o que fazer, porque conhece também as provas anteriores. É isso, vem pro meu curso. Bom, por que aqui não poderia? Linha 32. Aqui não poderia porque, uma vez publicada a história da literatura, há possibilidades de novas fontes. Então, o sujeito aqui vai ser possibilidades, não tem como isso ficar no singular. Existem possibilidades de novas fontes. Então, o haver não tem sujeito, possibilidades é objeto. Mas se eu colocar o existir, possibilidades vai ser sujeito. E aí, ele vai pluralizar naturalmente. E, para terminar, o conectivo pois tem valor conclusivo acerca do silenciamento dos escritores que acabam sendo esquecidos. Não é conclusivo, não. É explicativo mesmo. É explicativo, né? O contrário também é possível. Pois, ao excluir escritores, acaba silenciando. Por quê? Ao excluir escritores, acaba silenciando. É explicativo mesmo. Né? Então, correto. Então, é isso. Então, este foi o CACD 2023. Quis fazer um vídeo rápido, mas não consegui fazer um vídeo com menos de 1 hora. Meu plano era meia hora, mas fiquei 1 hora falando aqui. Mas, cara, fui o mais direto possível. Então é isso. Temos ali essas duas possibilidades de recurso, né? Aquela do estoico, que para mim tá bem errada, e a do sujeito composto, né? Que eles disseram que é tudo sujeito simples. Essas duas, né? Que eu saquei para recurso. As outras ali, uma ou outra ali que eu não concorde muito com, acho ali meio forçação de barra, mas não veria recurso não. Agora essas duas são duas que dá para recursar bem sim. Beleza? E de resto, uma prova bacana, sem surpresas e relembrando que quem foi meu aluno fez com tranquilidade. Se você ainda não é, venha ser. Beleza? É isso aí. Muito obrigado por ter me assistido até aqui e te espero nos meus cursos. Valeu!